Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Avaliação de Desempenho. Eu sou a professora Rose Xavier e estou com muita alegria de estar com você nessa caminhada de conhecimento. Hoje nós vamos aprender sobre as ferramentas de apoio ao desenvolvimento organizacional. Estamos na unidade 3 da disciplina Avaliação de Desempenho. Bom proveito e vamos mergulhar em mais uma jornada de conhecimentos. Bem, pessoal, nessa unidade 3, eu gostaria que você olhasse com muito carinho o e-book que foi preparado assim, com muito afinco, com muita dedicação. Nele, você vai encontrar os assuntos dessa unidade, que são os métodos tradicionais de avaliação de desempenho e os novos modelos de avaliação de desempenho. Nessa aula, aqui na videoaula, eu vou tratar dos novos modelos de avaliação de desempenho, que engloba a avaliação participativa por objetivos, conhecida como APPO, a avaliação de múltiplas fontes, que é a avaliação 360 graus, que é bastante conhecida como avaliação 360, o Balance Scorecard, BSC, e a avaliação de desempenho por competências. E você pode perguntar, professora, por que lá no e-book está falando de métodos tradicionais? Para fazer a tua construção de conhecimento. Porque nesses novos modelos tem muita coisa que veio lá dos métodos tradicionais. Então, aqui, como nosso espaço de tempo é limitado, vamos focar nos novos. Mas não deixem de estudar os métodos tradicionais de avaliação. Tudo é aprendizado, né? E a gente vem nessa construção e nessa evolução. E agora vamos detalhar as principais características dos novos modelos de avaliação de desempenho. O que é que você vai, quando bater o olho, esse método é um método novo, é moderno? Primeira coisa, é o foco em alinhar objetivos individuais com objetivos organizacionais e objetivos estratégicos. Então, os novos modelos, eles têm essa grande preocupação de alinhamento de objetivo. Ora, eu preciso comprar e conquistar o interesse do meu colaborador, o interesse individual dele, para eu conseguir alcançar a minha meta principal, a estratégia da organização. A outra coisa, seguindo nesse passo de alinhamento, é o foco em resultado. Os novos modelos, eles não estão só presos a avaliar o que passou, ele está focado em resultado, em medição, números concretos. Aí ele vai saindo da subjetividade, só avaliação comportamental. Ele está focado em entrega. O que é que o colaborador realmente está entregando para a organização em termos de números, em termos de resultados. A outra coisa que facilita bastante e aí dá assim, a total diferença dos métodos tradicionais é a automação. Os novos métodos, eles saem dos modelos de planilhas, de papelada, até porque são mais complexos. Então, eles exigem automação. E aí entra a IA, o People Analytics, sistemas informatizados, aplicativos que o colaborador pode utilizar no celular. Então, esse é um grande diferencial. Outro foco bastante importante é a visão de desenvolvimento, projeção para o futuro. Ele não está só preocupado com o que se passou, ele colhe
as informações que foram passadas, mas projetando o que é que eu preciso para melhorar no futuro. Então, é foco em desenvolvimento. Gente, então, aí entra os planos de desenvolvimento individual, que são acompanhados com mais firmeza, mais pontualidade, em tempo real. E falando em tempo real, vem um feedback contínuo. Eu não espero mais um ano para dar o feedback. O feedback é no dia a dia, ele é uma construção, até para ganhar credibilidade, fazer o ajuste no momento. Eu não posso esperar dar um ano, 3 meses, 6 meses para chegar com esse feedback. Então, os feedbacks nos modelos de avaliação de desempenho é em tempo real. É essa conversa, é o diálogo que é construído no dia a dia. E agora vamos conhecer, detalhar esses principais métodos, iniciando com a avaliação participativa por objetivos, a APPO. Daí, pelo próprio nome, você já suspeita do que acontece nesse método. Esse método, ele tem a participação ativa do colaborador e do gestor. Lembra do que eu falei anteriormente? A característica principal dos novos métodos, o colaborador, o empregado, ele é ativo nesse processo. Então, como é que ele acontece? A gente tem aqui um gráfico, um fluxo, que demonstra bem isso. E ele tem também bem detalhado no seu e-book. O pontapé inicial é o gestor se reunir com o colaborador, avaliar quais são as principais metas que são decisivas para a organização e, em consenso, eles estabelecem quais os objetivos eles irão perseguir durante certo período. Então, qual o papel do gestor nesse momento? Ele vai dar todo o apoio que aquele colaborador precisa, ele vai dar orientação, ele vai dar todos os recursos que ele necessita. E qual o papel do colaborador? Realizar as ações que foram estabelecidas, correr atrás dos objetivos. Ao final de um período, eles voltam a se reunir e avaliam se aqueles objetivos foram conquistados, como foram conquistados, o que faltou, refaz, redesenha o caminho e volta de novo. E aí, olha, é uma avaliação circular, ela não para, está sempre reavaliando constantemente e, se for o caso, ajustando rotas. Aí, uma grande vantagem desse método, o colaborador, ele se sente dono da meta, porque ele decidiu brigar por aquela meta. Então, ele comprou aquilo. Então, ele tem uma maior participação. Por isso que o nome é avaliação participativa por objetivos. E vamos para o próximo método, que vai ser a avaliação de múltiplas fontes ou avaliação 360 graus. O nome também já expressa, e aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, ele vai ter várias fontes de avaliação, não só do gestor, mas o ponto central que você vai ver, a autoavaliação. Outra característica que eu citei, o colaborador inicia com a sua autoavaliação, a sua reflexão, onde estou contribuindo, o que posso melhorar, onde falhei, onde posso desenvolver. E ele vai também ter acesso a feedbacks e avaliação de todos que interagem com eles, seus subordinados, pode ser clientes, parceiros, seus pares, seu gerente. Então veja como essa avaliação é rica. Porém, por envolver esse número elevado de personagens, ela se torna complexa e com isso exige o quê? Uma ferramenta. Tem que ter ferramenta, porque imagina só treinar toda essa gama de pessoas.
depois distribuir formulários de avaliação, depois recolher, sistematizar, traduzir e colher todas essas informações. Imagina a trabalheira. E a gente não ia cumprir prazo de dar os feedbacks, nem perderia o valor, né? Que a coisa tem que, hoje em dia, ser em tempo real. Então, tem ferramentas e aplicativos no mercado, e são vários, que têm plenas condições de promover esse processo, de fazer com que ele rode direitinho, no tempo certo. Então, uma grande vantagem desse modelo é você ter uma visão mais completa do seu comportamento, das suas competências, do seu desempenho para um período de avaliação. O próximo, que também é um método bastante conhecido, é o Balance Scorecard. Ele nasceu não no RH, mas ele vem de uma necessidade que muitas empresas só avaliavam para aumentar, alcançar a sua estratégia, indicadores financeiros, indicadores contábeis. Era isso que no passado se media, mas não tinha aquela visão dos recursos, das pessoas, onde estão, se são elas que promovem esse resultado financeiro, são elas que entregam o lucro, as receitas da empresa. Então, 2 professores, pesquisadores, cientistas norte-americanos, o Kaplan e o Norton, eles desenvolveram essa metodologia pensando em cumprir a estratégia da empresa de uma forma consistente e assim segura. Que um grande problema das avaliações também é o desdobramento das metas. Muitas vezes se define uma meta estratégica, mas ela não chega no colaborador. Então, o Balance Scorecard, ele veio para traduzir e ele também ter essa visão mais ampla, saindo só de indicadores financeiros e contábeis. Então, uma passagem bem importante que eu fiz questão de trazer para a videoaula de hoje, desses 2 grandes pesquisadores, é que no BSC a comunicação ela se dá por meio de uma estrutura lógica que a gente chama de mapa estratégico, baseada no gerenciamento de metas estabelecidas, definidas para o alcance da estratégia da empresa, que tanto são financeiros e humanos. Antigamente não olhava o lado humano, a fim de alcançar os objetivos estratégicos. E ela é mais que uma ferramenta de mensuração de desempenho. O BSC, ele traduz a meta e ele comunica o desempenho. Então aqui eu vou dar uma detalhada para vocês do BSC. O BSC, todo esse processo, ele tem que estar desmembrado em 4 aspectos, 4 grandes áreas da empresa. Sempre eu fazendo uma pergunta, eu tenho que, para eu atender esse aspecto, eu tenho que buscar responder essa questão. A financeira. Eu defino minha missão, minha visão estratégica da organização, onde eu quero chegar. Então, eu vou perguntar, para que os meus acionistas fiquem satisfeitos, tenham prazer de investir naquela minha organização? Que objetivos financeiros nós devemos perseguir? O que é que eu preciso entregar para que ele diga, vale a pena investir nessa empresa? Então, esse daí para eu desmembrar essa pergunta, eu vou estabelecer qual é o meu objetivo. Quando eu falo em financeiro, receitas, eu quero aumentar receita, eu quero aumentar lucro, eu quero diminuir receita. Então, eu vou definir meus indicadores
minhas metas em termos numéricos, aumentar a receita em 20%, reduzir a despesa em 15%, em um ano, em 6 meses ou num trimestre, e iniciativas. Vou escrever o que é que eu vou fazer para alcançar essa minha meta. Terminei de detalhar isso, aí eu vou para cliente. Quem eu atendo? Que necessidades dos meus clientes nós, como organização, precisamos atender para atingir esses objetivos financeiros? Não é vender carro, vender sapato por vender para bater a meta. Eu tenho que deixar esse cliente satisfeito. Então, veja como ele tem uma meta assim, muito honesta e muito consistente. E é isso que faz essa consistência de longo prazo. Então, não é vender por vender. Eu tenho que deixar alguém satisfeito. Eu tenho que ser relevante perante aos meus concorrentes. Então, vou estabelecer objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Que indicadores que seriam? Volume de vendas, satisfação do cliente, churn rate, que é o índice de perda de clientes. Eu tenho que estar ligado quanto de cliente eu estou perdendo. O próximo, processos internos. Então, o que é que eu preciso fazer nessa organização para atender bem o meu cliente e, nesse atendimento, eu trazer bons resultados para o meu acionista, para ele dizer, eita, vale a pena investir aqui. Então, aí eu vou olhar quais são os meus processos críticos. É o processo de venda? É o marketing? É a área de manutenção? É o meu pós-venda? Então, eu vou definir objetivos, vou definir quais são os indicadores, metas quantificáveis e quais são as ações. Nesses processos internos, eu vou medir qualidade, turnover, eu vou avaliar número de peças que retornam com defeito, número de reclamação, produção, quanto é que é produzido ao dia. Então, são indicadores voltados mais para a qualidade. E a base de todo esse processo, quem são? Aprendizado e crescimento, que são pessoas, é o lado humano. Como a empresa deve aprender e inovar para atingir essas metas? Quem faz isso? Pessoas. Eu tenho que garantir como direção, gestão, primeiro, as pessoas, o ser humano. Segundo, as ferramentas e estrutura. O que é que ela precisa para fazer esses processos internos? E a outra é clima, treinamento, capacitação, segurança, processos éticos. Então, toda essa conjuntura vai me trazer os resultados, que aí vai partir por indicadores de treinamento, horas de treinamentos, turnover também pode entrar aqui, satisfação interna do colaborador. Então, são várias formas de avaliar. Gente, veja como é riquíssimo e como é complexo o Balance Scorecard e como ele exige as novas ferramentas digitalizadas de gestão. Não menos importante, e o último, que eu sou fascinada por esse método de avaliação, que é avaliação de desempenho por competência. Eu considero um dos mais modernos, porque ele vai avaliar o colaborador na sua integralidade, em todos os, vamos dizer, em todos os aspectos. Então, antes, a gente só avaliava competências técnicas e comportamentais, soft, hard skills. Ou então, eu só dava foco no numérico, resultado, bateu meta, teve um bom desempenho. Não, na avaliação de desempenho por competência, ela é mais ampla e ela é resultado da gestão por competência, que vem desde a seleção,
eu colocar o colaborador, eu desenhar os processos, eu desenhar a função, desenhar o cargo. Então, eu inicio desenhando o cargo, vendo dentro daquele processo, aquela função, quais são as atividades que ela vai realizar. Dentro dessas atividades, quais são as competências necessárias? Competências técnicas e comportamentais. Vou definir responsabilidades. Então, a última etapa da gestão de desempenho por competência vem a avaliação. Na avaliação, eu vou olhar todos esses quadrantes e vou ver como esse colaborador tem se comportado. E ele também tem a oportunidade de se autoavaliar. Então, eu vou ver como eles, se as competências deles, técnicas, foram suficientes para exercer aquela função. Se as competências comportamentais, suas soft skills, estão adequadas, se ele precisa desenvolver, se ele precisa ser reenquadrado em outra função. Vou também ver como foi o seu desempenho dentro daquela função, dentro daquele processo. Como ele atuou, como ele entregou. E os resultados, números. Não adianta ter tudo isso se ele não entrega, não é mesmo? Então, só que é dado um peso igualitário. Não é que só importa meta, só importa comportamental ou competências técnicas. Tudo influi. E isso aí também, diante de toda a complexidade, exige ferramenta. Então, veja que ele tem uma avaliação bem completa e avaliando vários aspectos do colaborador. Bem, pessoal, essa é a contribuição dessa videoaula. Eu estou muito feliz de estar nessa jornada com vocês, numa jornada de crescimento, e tem muita oportunidade para todo esse aprendizado. É isso tudo que eu tinha para falar. Espero que você tenha um bom aproveitamento e eu tenho um recadinho para você. Não deixa de mergulhar no teu e-book, aprofunda todo o teu conhecimento, vai lá, estuda todos os conteúdos que estão disponíveis no AVA, nos destaques, nos materiais complementares, participe dos fóruns e não deixa para a última hora para fazer a tua atividade dessa unidade. Então, desejo que você tenha muito sucesso, um bom proveito, aproveita tudo e tenha uma jornada maravilhosa.